você que nos acompanha de casa, sejam muito bem-vindos a estar conosco aí pelos próximos minutos. Nós estamos aqui no Seminário Diocesano São José, aqui na cidade de Assis, ao lado de convidados muito especiais para a gente bater um papo, ter uma conversa sobre vocações, sobre o processo formativo, para que você que está em casa conheça um pouquinho mais como funciona as etapas de um processo formativo de um seminarista. Então seja muito bem-vindo para estar conosco aí pelos próximos minutos. E antes da gente começar, eu gostaria muito de agradecer os nossos convidados seminaristas, também ao Padre Renan, reitor do seminário. Muito obrigado, Padre, pela acolhida, por abrir as portas do seminário para a gente estar fazendo essa entrevista, pelo incentivo, pelo apoio. E agora eu vou apresentar para vocês os nossos convidados, começando aqui do meu lado direito, na ponta, o João, que é da etapa do propedêutico, não é isso, João? Sim. Do lado do João, o Felipe, que é da etapa do discipulado. Isso. Aqui mais pertinho de mim, o Igor, que é da etapa da configuração. Do lado de cá, do lado esquerdo, o Leandro, também da etapa da configuração, né, Leandro? O Gabriel, etapa do discipulado. E na ponta de lá, o Jonathan, que também é do propedêutico. Sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigado pela disponibilidade de vocês também de estar conversando aqui com a gente. E para a gente iniciar, eu acho que o principal é que vocês se apresentem, né, de onde vocês são, qual paróquia de origem, onde fazem estágio pastoral. Vamos começar do lado de cá. Vamos começar com o Jonathan. Pode se apresentar, Jonathan. Nesse momento pode olhar para a câmera e falar um pouquinho de você. Meu nome é Jonatas, tenho 28 anos, sou natural de Nantes, da paróquia São Sebastião, e estou na etapa do propedêutico. E você faz estágio pastoral atualmente? Não. Por conta de ser o propedêutico? Propedêutico. Aí não tem necessidade de fazer estágio pastoral? Por enquanto não, só vamos começar a etapa do discipulado. Tá certo. Gabriel. Me chamo Gabriel, tenho 21 anos, sou natural da cidade de Maracaí, paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, estou na terceira etapa do discipulado e faço estágio pastoral na cidade de Assis, na Catedral, na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Tá certo, Gabriel. Leandro. Eu sou o Leandro, tenho 24 anos, natural da paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança de Lutécia. Estou no terceiro ano da configuração e faço estágio pastoral na paróquia São Donato, em Pedrinhas Paulista. Tá certo, Leandro. Obrigada. Igor. Eu me chamo Igor, eu tenho 32 anos, sou natural da cidade de Limeira, interior do estado de São Paulo, e aos 16 anos meus pais mudaram para Assis. Então, a minha paróquia de origem é a paróquia Santa Cecília, aqui na cidade de Assis, e atualmente eu faço estágio pastoral na Capela São Francisco de Assis, em Assis. Tá certo. Felipe. Eu sou o Felipe, tenho 21 anos, natural da cidade de Assis e da paróquia Nossa Senhora de Fátima, da Vila Prudenciana. Estou no terceiro ano da etapa do discipulado e faço pastoral em Tarumã, na paróquia Santo André. Tá certo. João. Me chamo João Pedro, tenho 22 anos, sou natural do bairro Cateto, da cidade de Cruzário, da paróquia São Donato, de Pedrinhas Paulista. Tá certo. Obrigada, João. Vamos começar do começo, que eu acredito que para vocês que estão nos assistindo, talvez tenha um pouquinho de curiosidade como que se dá esse chamado, né? Acredito que cada um aqui tem uma história um pouco diferente da outra, mas vamos ver com o Igor aqui. Igor, como que aconteceu no seu caso, por exemplo? Como que foi esse chamado para a vocação no caso do Igor? Conta um pouquinho para a gente, como que se deu para você? Sim. Eu não sei assim determinar cronologicamente desde quando eu me sinto vocacionado ao ministério ordenado, né, ao sacerdócio. Certo. Os meus pais sempre participaram da vida da igreja, atuaram na pastoral da criança, depois como catequistas. Então, sempre fui muito envolvido na igreja, acompanhando os meus pais.
Eu lembro assim que com 6 anos de idade, eu já brincava de rezar missa em casa. Eu lembro que ainda na casa dos meus pais tinha um corredor grande que ia para os quartos, então eu começava lá na copa, ia nesse corredor, e quando chegava no meu quarto, que era a cama, ali era a minha igreja, né, o altar onde eu celebrava a missa. E eu tinha um livrinho de uma ordenação de um diácono que era lá da comunidade onde eu participava, em Limeira, e tinha ladainha. E eu sempre fui muito devoto dos santos, gostava muito de rezar a ladainha. Sim. E aquilo assim me falava muito forte, né? Com 15 anos eu já conversava com o padre, recebi os sacramentos da iniciação à vida cristã, né? A primeira Eucaristia, a confirmação. E o meu desejo era, na comunidade todo mundo sabia, né? Que eu queria ser padre, era coroinha, catequista da pré-catequese, também participava da infância missionária. Então, assim, aquele universo da igreja era muito forte para mim. Mas aí, com 16 anos, os meus pais mudaram para a cidade de Assis, devido a motivo de trabalho, tudo. E aí nós começamos a participar numa paróquia aqui em Assis. E isso acabou assim, me esfriando um pouco, porque saiu daquela realidade onde eu estava inserido. Sim. Aí também tem a fase dos 16 anos, que daí a gente já começa a se afastar um pouquinho das coisas da igreja, mas sempre participando das missas, só não tinha mesmo a atividade pastoral. E fui trabalhar, fui estudar, mas sempre com o desejo do sacerdócio ainda me falava muito forte, né? Eu lembro assim de algumas vezes, depois de ter participado na missa, na catedral, e no carro eu falando assim para os meus pais: nossa, olha, eu senti uma vontade tão grande hoje de ser padre, de querer estar lá junto. E os meus pais sempre incentivaram, com a graça de Deus. Eu lembro assim, eu falo assim: então, Igor, mas você tem que ir, tem que participar dos encontros vocacionais, tudo, para saber como funciona, para saber se eles vão te aceitar. Discernir. Isso, para discernir mesmo, né? Porque o primeiro processo é esse de discernimento vocacional. Certo. E daí, então, depois de ter trabalhado, de ter feito uma graduação, uma pós-graduação, que eu fui criando coragem, conversando com o padre, para me inscrever para participar dos encontros vocacionais. Então, eu frequentei os encontros vocacionais, tudo, acabei ingressando, né, no seminário, e hoje, assim, estou no último ano, né, da teologia, da etapa da configuração, nessa caminhada que é realmente linda, é apaixonante, né? Eu me arrependo, assim, às vezes eu comento em casa, com os familiares ou com amigos próximos, eu me arrependo de não ter entrado antes mesmo, lá no comecinho. De ter protelado. Isso. Você tinha aquele ardor, aquele chamado, sentia, né? Assim, aquela ardência no coração que era um chamado já para isso, mas ia protelando, faltava coragem, às vezes ficava na dúvida. Isso, porque a gente fica um pouco assim inseguro mesmo, né? Sim, sim. Mas Deus e hoje em dia você pode dizer que se soubesse que seria uma escolha tão assertiva, você seria tão feliz com essa escolha, você teria entrado antes, é isso? Sim, com certeza eu teria ingressado antes. Mas é tudo no tempo de Deus, Ele tem a forma de conduzir a nossa vida, né? E quando a gente está disposto mesmo a se entregar, a parar para escutar a sua voz, o seu chamado, Ele vai realmente encaminhando para a realização, né, daquilo que Ele tem no coração dele para cada um de nós. Sim, você contando, né, da sua infância, você ainda, né, muito menino, indo para o corredor, que era fazendo a procissão de entrada, chegava no quarto, que seria o seu altar. Sim. Me viu um testemunho muito bonito que eu vi na internet, umas crianças, que elas celebram missa, são irmãos, com bolacha Maria, que é a bolacha redondinha assim, e um copo de leite, aí eles celebram. É um sucesso na internet, coisa mais linda. Olha só, que bênção, né? Tomara que realmente siga, né? E que bom que os pais incentivam, como foi no seu caso, né? Assim, apoiam. Sim, eu falo que eu sou um pouco privilegiado nesse sentido, né? Sim. Que os meus pais sempre incentivaram, sempre assim, me animaram mesmo, me motivaram para permanecer, né, no seminário. Lógico que muitas vezes até minha mãe, assim, eu lembro dela ter falado, né, olha, mas vai pelo seu coração mesmo, não é porque a mãe e o pai ficam felizes com a sua escolha, Sim, né, que você tem que seguir, tem que ser uma coisa sua mesmo, um discernimento seu, porque é a sua vida, né, é a sua vocação. Exatamente. E você falando dessa questão do vídeo que viu da criança, Sim. né, uma coisa também que nessa fase, né, de que eu brincava de rezar missa, tinha um vizinho meu que fez a formatura de pré. E aí tinha a beca, tudo, e eu fiquei doido porque eu queria a beca dele para ser a minha batina.
Olha Daí- isso! Daí a minha Que mãe, bênção! a minha mãe conversou com a vizinha, explicou a situação, daí ela falou assim, não, pode pegar. Então a beca dele era a minha primeira batida, assim. Já era seu destino, realmente, o sacerdócio. Olha só como vai se manifestando, né? Histórias lindas. E no seu caso, Jonathan, conta pra gente como que se deu. No caso do Igor aqui na tenra infância, muito novinho, com o Jonathan foi a mesma coisa ou foi um pouquinho diferente? Foi um pouquinho diferente. Ao contrário do Igor, né? Eu sempre morei no sítio, nas fazendas com os meus pais. Certo. E por esse motivo eu não tinha, né, esse contato maior na minha infância com a Santa Igreja, né, de participar, né, com maior intensidade e assiduidade das missas, né? Então, muitas vezes eu acompanhava pela TV mesmo as celebrações e esporadicamente a gente tinha o privilégio de estar indo, né, até a cidade para poder assistir a missa. E foi então no ano de... Sempre os meus pais eles relatavam que, né, durante a minha infância eu fazia alguns comentários relacionados a ser padre, né, que me chamava muito a atenção. A Santa Igreja, né, as celebrações, né, o modo de vida de um padre, né. E foi então no ano de 2014, quando eu ingressei na faculdade, no curso de Direito, que eu me mudei para a cidade, né, lá para a cidade de Nantes. E assim que eu me mudei para a cidade, eu comecei a participar das Santas Missas, né, toda semana, né, com maior assiduidade. E aí, no ano de 2000, sempre acompanhado, né, pelo Padre Ayrton, né, no ano de 2018, participando das pastorais da catequese, da liturgia, né, também participei com o Padre Ayrton da campanha da fraternidade. Foi nesse período meu despertar vocacional, né, foi quando eu comentei com o Padre Ayrton que eu tinha interesse, né, e a exemplo do modo de vida dele, do ministério dele, isso me incentivou bastante, foi muito importante para mim nessa caminhada. E aí que em 2019 eu comecei a fazer os encontros vocacionais aqui no Seminário São José, em Assis, né? E fiz todo esse período de discernimento, de acompanhamento vocacional, tanto pelos leitores, os quais passaram aqui nesse período, né? E acompanhado pelo Padre Ayrton, que depois passou a ser pároco na cidade de Nantes. Certo. E aí nesse ano eu decidi, né, dizer o meu sim ao meu chamado, né? E decidi mergulhar em águas mais profundas, né, iniciar essa caminhada agora do propedêutico. Sim. E está feliz com a escolha que fez? Muito feliz, muito feliz. Então, na sua história, eu consegui enxergar algumas situações que me chamam muita atenção. Primeiro, a questão de você ser da zona rural e não ter essa possibilidade de ter mais proximidade com a igreja. E como é importante os meios de comunicação, que você comentou que às vezes acompanhava as missas pela televisão, né? Sim. Então, como é importante também, né, os meios de comunicação católicos que levam a essa evangelização para as pessoas que às vezes têm essa dificuldade de locomoção, de ir até uma igreja. Isso eu achei que foi um testemunho muito bonito, né, com relação a isso. E depois também a parte em que você falou que quando você se mudou para Nantes, que aí você estava fazendo faculdade, você passou a frequentar a igreja, você basicamente foi apresentada a vida pastoral, né? A liturgia, outras pastorais, e foi desenvolvendo o seu trabalho ali na igreja, onde foi sendo cativado, pode-se dizer isso? Isso. Participando com maior intensidade, né? Estando ali no meio da convivência com o povo de Deus, né? Com as atividades da igreja, foi despertando em mim, sim, esse amor pela... Esse amor. E depois os encontros vocacionais, esse discernimento. Que bênção, o Padre Ayrton é maravilhoso, inclusive há pouco tempo, né? Tomou posse em Platina, nós gostamos muito do Padre Ayrton, que Deus o abençoe sempre. O Padre Ayrton, se eu estiver assistindo, que Deus o abençoe. Está aí um fruto, né? Que também passou pelas mãos do Senhor, com certeza que é um seminarista Jonathan. Estou errado em dizer isso, Jonathan? Não, sim. Fruto da vida, né, do modo de vida do ministério do Padre Ayrton. Sim. Foi um dos incentivadores da sua vocação. Sim. Que bênção. Bem reconhecida assim, essa homenagem, Padre Ayrton. Leandro, vamos agora falar de processo das etapas, né?
as etapas do processo formativo, na verdade. Quando eu apresentei vocês aqui no início, a gente apresentou os meninos do propedêutico, depois a fase do discipulado e a fase da configuração. Para as pessoas que estão em casa, que não conhecem essas etapas, então explica de uma maneira assim bem fácil para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam, né, como que funciona. Um jovem que está lá em casa, às vezes no sítio, como o Jonathan estava, na zona rural, nos acompanhando nesse momento, vendo essa entrevista e sentindo esse ardor, esse chamado de alguma maneira, o Senhor falando com ele, e ele resolve, acho que eu vou seguir esse caminho. Como que é assim, o primeiro passo, como que começa todo o processo de um seminarista? Bom, como os testemunhos do Jonathan e do Igor mostraram, o primeiro passo sempre é esta constatação do chamado, né? Nós nos sentimos chamados por Deus e depois buscamos os passos que a igreja nos oferece que conduzem-nos ao ministério ordenado. A primeira etapa, antes mesmo de se iniciar as etapas da formação, é procurar e fazer os encontros vocacionais que são oferecidos pelo Seminário Diocesano. Inclusive, na nossa diocese, no último final de semana desse mês, 27 e 28 de junho, de abril, haverá encontro vocacional. Esta oportunidade de, diante do chamado que recebemos, refletirmos um pouco mais, iniciarmos um processo de discernimento que traz este conhecimento da estrutura da casa, daqueles que já estão no propedêutico, de como funciona o seminário, para quebrar até certos pensamentos que temos, de como é a vida no seminário, sim, de achar que é tudo muito rígido, tudo muito assim, só oração, ficar 24 horas do dia na capela rezando. O encontro vocacional ajuda neste conhecimento do próprio seminário, de como funciona, e também do conhecimento do testemunho daqueles que estão no propedêutico, que acompanham diretamente estes momentos. O primeiro passo é este, né? Sim. O encontro vocacional feito no Seminário Diocesano. E aqui é importante ressaltar, sempre com contato com o pároco da comunidade, para fazer este intermédio. É o pároco, você expressa o desejo, mas sempre é bom ter este contato com o pároco para que este conduza o diálogo com o reitor, né, e te introduza neste conhecimento do seminário. Sim. Bom, a primeira etapa que no meu processo formativo passei e que hoje em dia não há, por conta das realidades, é o seminário menor, que é uma etapa opcional. Certo. O seminário menor é aqueles que escolhem entrar no seminário antes de ter terminado a escola, né, o ensino médio. E ali terminam o ensino médio. No meu caso, eu já entrei no seminário no ano de 2015, já para fazer todo o meu ensino médio estando no seminário. Sim. É uma etapa que nós já convivemos com essa realidade de seminário, de discernimento, de conhecimento também da realidade diocesana, de pegar já esse amor pela diocese que, enquanto padres diocesanos, nós devemos cultivar sempre. Sim. E já ir se preparando também para o vestibular. Sim, vamos nos preparando para o vestibular, neste momento do menor, pelas matérias oferecidas na escola mesmo. Quando eu fiz o seminário menor, estudei no Colégio Santa Maria, a quem devo muita gratidão por isso, porque não teria a oportunidade do ensino que lá é oferecido. A igreja me proporcionou isso pelo seminário menor e pude entrar em contato com diversas realidades. Claro que às vezes há aquelas perguntas, mas você se arrepende de ter entrado muito cedo? Digamos que há dois pesos, né? Deixei de ter muitas experiências que poderia fazer não estando no seminário menor, mas também me abria muitas experiências estando no seminário menor. E assim, sendo sempre conduzido por Deus. A etapa seguinte, que para muitos é a inicial, é a etapa do propedêutico. O seminarista vem, eu passei pelo menor, depois fiz o propedêutico, aqueles que já entram depois do ensino médio fazem o propedêutico. É a etapa introdutória, a etapa inicial, desse contato com a realidade diocesana, desta preparação no seminário para já as etapas seguintes do discipulado, da configuração, da vivência de seminário, de contato com os padres, com as realidades da diocese. Essa é a primeira etapa de discernimento vocacional mais reclusa no seminário diocesano.
Certo. E dura quanto tempo essa etapa do propedêutico? Um ano. Certo. Dura um ano que o seminarista fica fazendo as experiências e neste tempo avaliado pelos formadores e tudo mais, para que no ano seguinte possa ir para a próxima etapa, que é a etapa do discipulado. Certo. Alguns chamam como o tempo da filosofia, mas que os documentos da igreja trazem essa nomenclatura do discipulado, para simbolizar que é a etapa em que nós entramos no seguimento de Cristo, que é necessário não só aos seminaristas, mas também a todos os cristãos. Sermos discípulos. Sermos discípulos de Cristo. Entramos nessa etapa, entramos na escola do Senhor, como que Maria, naquela passagem de Marta e Maria, né, sempre estando aos pés do Mestre, ouvindo dele, aprendendo dele, para poder preparar-se para a próxima etapa, que é a etapa da configuração. É um passo a mais. Sendo discípulos, agora nos procuraremos nos configurar com o Mestre. Nos configurar a Cristo, com o pastor, que é o carisma do padre diocesano. Aquele que deve ter amor por sua diocese, ter amor por seu rebanho, para que possa conduzi-lo bem. Indo para a etapa do discipulado e da configuração, nós somos avaliados em algumas dimensões, dimensão humana, espiritual, intelectual e também humana, espiritual, intelectual e pastoral. Somos ali avaliados nessas dimensões. Temos acesso à direção espiritual no seminário, a atendimento psicológico para esse acompanhamento humano e também começamos a experiência do estágio pastoral, em que vivemos na paróquia para ali também aprendermos já algumas nuances do ministério. E terminada todas essas etapas, né, com a formação, seguindo aquilo que a igreja exige de nós nos preparamos para a ordenação diaconal e depois a ordenação presbiteral. Vale recordar aqui aquela frase de Dom Henrique Soares, de saudosa memória: o seminarista de hoje é o padre de amanhã. A ordenação não é um passe de mágica que, num estalar de dedos, nós nos tornamos padres com todas as características de um padre. Mas já nessa etapa, nas quais nós caminhamos, nós já vamos formando o ser padre, ganhando as características do ministério, para que no ato da ordenação, aí sim com a transformação ali que ocorre, nós possamos assumir tudo aquilo que o ministério nos pede. Entendi. Então, assim, recapitulando, nós iniciamos com os encontros vocacionais, que inclusive agora dia 27, o último final de semana de abril, teremos aqui no Seminário São José, aqui de Assis. E esses encontros é exatamente para o discernimento. Não existe um compromisso já assumido de que vir participar dos encontros já quer dizer que você vai ser um seminarista. Não, você vem exatamente para conhecer a realidade, para ser recebido aqui pelas pessoas, pelos seminaristas que aqui já estão, pela igreja, né? Então, igual o Jonathan falou, você fez algum tempo esse discernimento, depois esperou um tempo, para depois de alguns anos que você já vinha fazendo esses encontros, igual esse ano em que você disse o seu sim. Então, para quem está em casa, o jovem, ele às vezes, se ele achar que, mas se eu for lá fazer um encontro vocacional, já estou assinando alguma coisa para ser seminarista, não tem nada a ver. Ele vai vir realmente para conhecer, para se permitir e para discernir se esse chamado, essa ardência que ele sente realmente é ou não isso. Tá certo? Eu entendi certo? É isso? Sim. Ele entra para ajudar mesmo nesse processo de discernimento. Como o Leandro bem falou, né? É um momento de convivência com os seminaristas que já estão. Ele já vai conhecendo a realidade da rotina de um seminarista, né? Com as orações, com algumas formações, a meditação de textos. Então é esse despertar assim, né? Mais uma curiosidade, né? Nossa, eu gostaria de saber como que é, né? Então é a oportunidade que ele tem. O primeiro contato que ele tem dentro, que o jovem tem, né? Dentro do seminário, é conhecer mesmo a rotina e conviver com os seminaristas que já ingressaram no processo formativo. Então, você jovem que nos assiste está mais do que convidado para vir no próximo dia 27 participar desse encontro vocacional. Eu acho importante a gente esclarecer, porque às vezes pode ser mesmo que tenham jovens que quando vê às vezes um amigo falando ou vê na internet, né, um convite,
venha participar do encontro vocacional, às vezes falam, não, mas se eu for lá, será que eu já vou me colocar uma batina, já vou ser seminarista? É bom a gente informar isso, né? verdade. Que é um conhecer, né? Um se permitir, não é isso? E é interessante lembrar que desde o encontro vocacional e todas as etapas formativas, todas elas são margeadas por essa dinâmica do discernimento. Sim. Então, o discernimento inicia lá naquele chamado que nós sentimos antes de entrar no seminário, antes de conhecer todas essas realidades, é meio que já canalizado, afunilado, entendido, né, no encontro vocacional, mas perpassa toda a etapa formativa. De forma que não é porque nós estamos já na etapa do discipulado da configuração que necessariamente seremos ordenados. Sim. Seremos padres. Muitos passam pelo processo e nas várias etapas, tanto iniciais como até finais, como a beira da ordenação, deixam o seminário porque percebem que a sua vocação era outra. E aí, Discerniu, na sim, verdade, discerniu que não era, na verdade, a sua vocação essa, né? Isso que você quer dizer. E nós estávamos conversando aqui também antes da gente iniciar a entrevista, que o chamado existe, você tem a coragem de dar o seu sim a esse chamado, e a outra etapa é a igreja confirmar esse chamado também, né? Por isso que tem todo esse processo, tem os formadores, como você bem colocou, são 8 anos de discernimento. O discernimento ele não termina nunca, né? Igor, vamos lá, você que está no último ano já deve ter bastante experiência com essa parte. O Leandro bem colocou que uma, né, das etapas, né, em que vocês vão assim que tem todos os quando cobre a parte que você falou humana, as dimensões. A palavra que eu estava procurando é a dimensão. Uma das dimensões importantes de um seminarista é o estágio pastoral. Então, explica para as pessoas também qual é a importância do estágio pastoral. Por que um seminarista, ele nos finais de semana, ele vai até uma comunidade, ele vai até uma paróquia e faz esse estágio pastoral? O que é e qual a importância dele? Sim. O estágio pastoral, ele se configura praticamente como um estágio de uma outra graduação, né? Se eu entro na universidade para cursar letras, né, pretendendo já lecionar em sala de aula, eu acompanho durante a minha formação acadêmica, eu acompanho uma escola, um professor, para saber como que organiza a aula, como que se dá o plano de ensino, conhece a estrutura da escola, né? Então, o estágio pastoral é a mesma coisa, né? Quando o seminarista ingressa no seminário maior, na etapa do discipulado, da filosofia, né? Ele já é encaminhado para uma paróquia da Diocese de Assis para acompanhar o padre nas atividades do final de semana. Então, a gente acaba participando das missas, das formações, de alguns encontros, de convivências da própria território paroquial. De todas as atividades que aquela paróquia tem no final de semana, vocês estão lá participando. Isso mesmo. E daí a importância disso é porque contribui para o nosso discernimento, né? Porque, olha, se eu estou indo para a minha pastoral e, nossa, eu estou tão contente, eu me sinto tão bem lá, o pessoal me acolhe, eu me sinto realizado, ajudando nas formações, participando das celebrações, isso é um sinal de que, olha, a minha vocação está se consolidando, né? Como o Leandro falou, que durante todo esse itinerário formativo, nós vamos lapidando, né? Nos configurando mesmo a Cristo como pastor. Tem um exemplo que a psicóloga um dia conversando, né? Realmente, o candidato, esse processo de discernimento, é como se fosse um terreno e a gente encontra um fóssil, né, de dinossauro. Sim. Aí devagarzinho, com as ferramentas adequadas, a gente vai ali escavando, vai limpando para descobrir aquele esqueleto, né? Sim. Aquele fóssil. E o processo formativo é assim mesmo. Todo esse período nós vamos discernindo. E também, se eu estou ali fazendo um estágio pastoral, em algum momento, isso eu não gosto muito, isso pode servir de um sinal. Olha, será que a minha vocação realmente é a vocação sacerdotal? Será que eu sou propenso mesmo ao trabalho pastoral? E isso também pode ajudar a discernir, porque no caso aqui nós somos seminaristas diocesanos, né? Seremos padres para a Diocese de Assis, para esta parcela do povo de Deus. Mas existem padres que são padres de congregações religiosas. Sim. Por exemplo, os camilianos, eles se dedicam ao cuidado hospitalar, ao cuidado médico. Então, eles já sabem que quem ingressa nessa congregação
vai cuidar da área da saúde. Então eu tenho que ter já uma propensão para a área da saúde, né? Os salesianos, por exemplo, eles são religiosos, padres e irmãos, mas que trabalham na área da educação. Então eu já tenho que ter uma propensão a gostar do ambiente escolar, eu gosto da sala de aula, eu gosto de estar com as crianças, com os jovens, então eu vou me identificando, né? Como o padre diocesano, ele fica numa paróquia e ele também é chamado a desenvolver todos os carismas, né? Mas sempre tendo como modelo primeiro Cristo, o bom pastor, né? Aquele que está junto das ovelhas, aquele que vai em encontro das ovelhas, né? E que desenvolve todo o seu trabalho paroquial, missionário, evangelizador dentro da paróquia. Nós somos chamados também a nos configurarmos, a estar ali junto daquela realidade, né? Junto daquele povo. Sim, porque na verdade o estágio pastoral na comunidade é como se já fosse uma prévia do que te espera quando você for ordenado, né? Toda a dinâmica de uma comunidade, porque ali você vai acompanhando o seu pároco, no caso que vai estar acompanhando o seu estágio, né? Todos os afazeres dele, todas as demandas que uma comunidade, uma paróquia, né, exige, e aí você já vai tendo contato com essa realidade. Isso. Né? E isso também é assim, com os tempos, né, conforme a gente vai caminhando no nosso processo formativo, vai mudando. Aqui em Assis o costume é o quê? De que nós ficamos 2 anos em uma paróquia, até para conhecer outras realidades, né? O padre ele fica no mínimo 6 anos numa paróquia, né? Então tem esse rodízio. E isso é interessante para nós irmos conhecendo as outras realidades das paróquias, né? Cada paróquia é única, né? O povo se organiza de uma forma, tem um carisma, de certa forma, específico, né? Então isso é importante para nós também nos ir adentrando a essa realidade, né? Que devemos nos moldar aquela realidade, aquela comunidade. E conforme também os anos, a gente vai tendo mais propriedade, vai conhecendo mais a igreja, os documentos, o funcionamento, tudo. Isso contribui muito, né? Eu lembro que nos primeiros anos a gente assim praticamente participa da missa, acompanha o padre e tudo. Aí quando a gente já chega na etapa da configuração, da teologia, aí os padres já nos confiam algumas formações, algumas responsabilidades maiores, tudo, né? Então é muito bonito o processo. A gente às vezes comenta para as pessoas, quanto tempo para ser padre? No mínimo 8 anos, né? Sim. Aí as pessoas falam assim, nossa, 8 anos, quanto? Muita coisa. Mas a igreja é tão rica, tão sábia nesse sentido de sabedoria, de que ela faz isso mesmo para a gente ir se ordenando, ir se formando, né? Se preparando para melhor servir a Deus. É uma decisão única e muito séria, porque nós vamos ser responsáveis pelas vidas, né? A essência da igreja é salvar almas, e o padre, enquanto representante da igreja, enquanto representante de Cristo na terra, o nosso dever, a nossa missão é salvar as almas. Sim, com certeza. E quanto mais tempo se leva, mais você conhece a igreja, acredito que mais você se aproxima de Cristo e mais apaixonado você fica. Sim. E eu acho que a igreja é tão rica e tão inteligente, né, tem esse discernimento tão bonito, nesse processo que para alguns pode achar que seja longo, mas é o período do processo exatamente para despertar em você não apenas o conhecimento teórico da história da igreja, dos sacramentos, dos dogmas, mas para despertar na sua alma um amor maior ainda pela igreja e pelo Cristo, né? Esse estágio pastoral, esse período é um período muito rico para a nossa formação mesmo, de já mostrar a prática do ministério. Sim. Claro que há funções que são próprias dos diáconos e dos padres que nós ainda não podemos fazê-las, mas é interessante esse contato com o próprio povo de Deus, com o testemunho dos padres, de se encantar pela realidade de fato, aquilo que o Igor bem falou. Ali nós já percebemos, se ali na pastoral a gente acaba não gostando, dificuldades sempre encontraremos, isso é inevitável, mas se há ali um incômodo pela pastoral como um todo, é algo que tem que se pensar. Já é uma luz vermelha, sim, já é uma luz de alerta. Sim, porque ali é a prática. E é interessante que entramos em contato, inclusive, com essa realidade das transferências. De 2 em 2 anos, nós mudamos e vamos conhecer outra realidade, para que, neste tempo de seminário, nós conheçamos um certo número de realidades que nos mostre, e de fato, que a vida presbiteral ela é dom de si,
total na paróquia em que se encontra, mas não se deve fixar ali de uma forma permanente. Ali também, tal como serviu ali, de uma forma total, também deverá servir outras realidades. E sempre tem às vezes aquele sentimento de sair, de deixar, de amizades que se criam, de ter se adaptado àquela realidade, e vem a mudança, o conhecimento de outra realidade, um novo adaptar-se, um novo modo de viver a fé que nós vamos conhecendo. Realidades diferentes. Sim. Assim como o diácono Ronaldo Passos e o David estiveram há pouco tempo agora no período quaresmal lá no Piauí, né, conhecendo realidades diferentes, e eu acho que a igreja é muito sábia nessas questões também. E Jesus dizia, né, quando queriam segurar, não, eu não posso permanecer na cidade, né, preciso ir para outros lugares. Então o padre, né, e os seminaristas têm esse período, digamos assim, que não é vitalício, exatamente para isso, né, também. A igreja sempre sabe, né? Sim, cumprindo com o mandato do Senhor, né? Ide a todos os povos. Sim. E a todos proclamai o Evangelho. Exatamente, a toda criatura. Gabriel, vamos falar um pouco de família. Como que é a questão, assim, a gente vai perguntar especificamente no seu caso, assim, no seu depoimento, para que as pessoas que estão nos acompanhando, para saber como que fica a questão da família. A família, no seu caso, te apoiou, ficaram felizes, estão contentes, saudade, como que funciona, assim, como que é a dinâmica sua com a sua família? Você é de família católica ou não? Como que foi esse processo no seu ambiente familiar? Sim, cara. Desde o começo da minha vida, a minha família sempre participava da missa, meus avós também participavam, só que quando tinha anunciado que eu gostaria de vir para o seminário, comecei a fazer os encontros vocacionais, né, no ano de 2016, e depois no ano de 2019 eu entrei para o seminário. Quando eu tinha dado minha resposta, meu sim a essa caminhada, esse aprofundamento de uma vida sacerdotal, isso que a gente busca cada vez mais, claro que não podemos negar que foi um espanto para eles. Afinal de contas, que pai e que mãe que não gostaria de ter um neto? Acredito que seja a realização de muitos. Certo. Mas, à medida que a gente vai progredindo nesse ministério, à medida que nós vamos buscando isso, através das nossas vidas, das nossas conversas, das nossas orações, a nossa família, não só a família, mas também como os conhecidos, eles conseguem perceber que nós nos vimos assim. A gente se vê no ministério ordenado como um padre servindo uma pessoa. E quando as pessoas e a família tomam consciência disso, de que aquele caminho que a pessoa está tomando no primeiro ponto vem dela, e o segundo ponto é uma resposta de Deus, é aquilo que Deus pede para nós, e essa concretização é aquilo que nós queremos, é aquilo que nos motiva cada vez mais a viver, é o que nós buscamos, né? E claro, a questão da saudade de casa sempre vem em todos os lados. Minha mãe até hoje manda mensagem, a gente liga para mim todo dia, principalmente na segunda-feira, perguntando como é que vai, porque é algo que não pode se perder. Sim. A nossa família Sim. é uma igreja local, uma igreja particular nossa, né? Igreja doméstica. Sim, e que está presente na nossa vida. As nossas dificuldades que nós temos no seminário são resolvidos, às vezes, com uma simples conversa de uma mãe. Sim. E é algo muito bonito recordar, quando nós, com a graça de Deus, quando fomos ordenados, nós recebemos uma vida, um monastério, e que depois, com o falecimento de nossa mãe, é entregue no caixão junto para o sepultamento, para o velório, para tudo isso. Sim. E é realmente um ponto muito belo, esse contato de um padre com a mãe. Claro que na ordenação o padre começa a ser pertencente à igreja, mas ele não vai perder esse contato com os pais e com os familiares. Isso vai se perpetuar
cada vez mais. Sim. Você quis, e é lindíssimo realmente aquela parte da ordenação, onde, né, depois das mãos, né, que o bispo urge, né, asperge o óleo, aí, né, é enrolada naquela fita, e aí depois é a mãe que desenrola a fita, e essa fita fica guardada. No dia que a mãe desse padre falece, essa fita é enterrada junto com ela, para quando ela chegar no céu, ela vai apresentar a Deus e falar: eu te dei meu filho, né? Eu apresento para você o meu filho na terra, o que eu te ofereci foi meu filho. Eu acho lindíssimo, é um sonho, né? Dá até vontade de chorar, eu sou mais lindo, seu estado de oração. E Dani, muitas vezes os nossos pais, eles enxergam isso quando a própria comunidade onde nós fazemos o estágio pastoral, ou a comunidade natural da nossa cidade, Sim. o pessoal sempre comenta do quanto que o seminarista ajudou, de como o seminarista tal ajudou na vida daquela pessoa, na vida daquela família. E isso motiva cada vez mais nossos pais. Eles enxergam ali talvez, não como se fosse um filho, mas enxergam talvez um outro Cristo que está ajudando, que está auxiliando nas missas. Sim. Eu entendi, no caso, eu acho que o seu depoimento é que assim, quando você tomou a decisão, a mãe ficou: ai meu Deus, mas vou perder meu filho, né? Mas assim, como pode acontecer com muitos outros vocacionados, muitas mães, né? Mas na medida que o tempo vai passando e essa mãe, esse pai, eles percebem a plenitude que vocês sentem, a felicidade que vocês sentem, a paz que vocês sentem. Apesar das dificuldades, que a gente sabe que todo esse processo também tem as suas dificuldades, mas eles começam a perceber que foi uma escolha que vocês fizeram consciente e que realmente é de coração. Que pai e que mãe não fica feliz de ver o filho feliz? Porque por mais que você sonhe em ter um neto, alguma coisa, o seu sonho maior é que o seu filho seja feliz. E se ele é feliz buscando, né, essa vocação, aí a gente já fica feliz também. Eu acredito que foi mais ou menos o que aconteceu na sua casa, é isso? Sim, isso mesmo. Que bom. Felipe, você que está muito quietinho aí, conta pra gente agora então também. Como que foi a sua experiência? Conhecemos a do Gabriel e a do Felipe, como que foi? Acho que a da minha mãe e do meu pai foi mais susto do que a do Gabriel. Jura? Porque no meu processo formativo, Certo. quando eu comecei a discernir minha vocação, foi por causa do meu padre da paróquia de origem, que começou a me incluir dentro da igreja. Na época era o padre Eduardo. Certo. E ele que Gosto fez muito do Padre Eduardo também, passou por Maracaí. Padre Eduardo, um abraço pro senhor, Deus abençoe. E ele que fez o convite para mim fazer os encontros vocacionais. Certo. Só que ele fez um convite no momento onde eu estava isolado, só eu e ele, não tinha mais ninguém. E eu tinha completamente esquecido que eu tinha dado meu sim depois de um tempo, fazer encontro vocacional. Certo. E daí, no dia das bênçãos das alianças do meu pai, que tinha sido o aniversário de casamento deles, ele virou para mim, a gente estava na capela de Santa Luzia, lembro até hoje, de frente pro sacrário lá, e ele virou para mim e falou assim: posso contar para eles? Eu assustei: contar o quê, padre? A escolha que você teve. Aí que ele que contou para os meus pais, falou assim: o filho de vocês quer entrar para o seminário. Aí minha mãe e meu pai estalou o olho, não sabia o que falava, porque eu não tinha comentado com eles. Sim, foram pegos de surpresa. Foram pegos de surpresa. E daí, no momento, mas depois, quando a gente saiu, depois que terminou a bênção das alianças, tudo, aí fomos conversar. Aí minha mãe falou assim: não, mas desde quando você sentiu isso? Nossa, mas eu lembro que na hora eu só lembro do meu pai. Meu pai é muito quieto. Ele fica sempre na dele, mas ele estalou o olho assim, ele abriu o olho assim: meu pai vai desmaiar aqui. Mas o meu chamado vocacional, por muito tempo, eu cresci dentro de casa paroquial, porque minha mãe trabalhou por muito tempo na casa paroquial aqui da catedral. Certo. Ela era cozinheira, então eu sempre tive muito contatos com padres, mas nunca que na cabeça dela passou que o filho dela ia entrar para o seminário, era só porque ela trabalhava. Sim. E foi um dos grandes problemas que a gente teve quando eu entrei para o seminário, que era assim: você entrou porque sua mãe queria, porque sua mãe queria ter um filho padre, porque trabalhava com padre, via, gostava da vida, e até tirar isso da mente da família, das pessoas que a gente tinha contato, foi um grande desafio. Mas foi como o Gabriel falou, com o tempo mostrando que era o que eu queria, vida de oração, vida no meio da paróquia, vida até nas pastorais, foi se quebrando esse tabu que foi feito. Sim. E hoje em dia é uma grande festa lá em casa.
E até ela me liga de tempos em tempos, o Gabriel falou que você mantém o contato, e fala assim, seu pai já tá ligando querendo saber o dia que você vai vir, porque quer fazer churrasco, quer comer no teu tal coisa, quer ir em tal lugar. Quer chamar os parentes, quer chamar os os amigos. Porque agora essa grande felicidade de meu filho tá no processo, e tá vindo para casa pra gente poder trocar essas experiências de como é. Então foi esse grande susto no começo e que agora é uma felicidade muito grande na gente. Uma bênção. E ter o suporte da família, principalmente da mãe e do pai, e é muito bom, porque a gente, como o Gabriel falou, tem coisa que a gente passa, que uma simples palavra da mãe, uma simples palavra do pai falando assim, vai passar, é coisa de momento, você já desmonta, você já diz, então... Sim. É a base de vocês, né? Sim. É a base de vocês, a base de todo ser humano é a família, né? A gente estava numa entrevista há um tempo atrás com alguns padres e como o Leandro bem falou, né? O futuro, você quer saber como vai ser o padre, olha o seminarista de hoje, porque não tem um momento, um passe de mágica que deixa de ser seminarista e virar padre e vai mudar o seu jeito. Então, assim, cada um vem de uma realidade diferente, de uma história diferente, com uma família diferente, mas a família é sempre a base, né, de vocês, assim, o pai e a mãe principalmente. Então, eu acho que é muito gratificante, né, quando vocês têm, assim, os familiares que apoiam, que acolhem, que recebem, que dão colo no momento necessário, que diz a palavra de incentivo no momento necessário. E isso é realmente muito, muito gratificante, né? Acho que é muito, muito bonito. Agora vamos falar de incentivadores. Vamos perguntar para o Leandro primeiro. Incentivadores assim, deixa eu te explicar aonde que eu estou querendo chegar. Quando você discerniu a sua vocação, né? Ou até mesmo quando você estava no processo ali, no início, que você fala, eu acho que isso é pra mim, eu acho que eu estou sentindo realmente Deus me chamar. No decorrer da sua trajetória, você já está na etapa final. Quem foi o maior incentivador da sua vocação? Ou não precisa ser necessariamente uma pessoa apenas, pode ser várias, pode ser o primeiro padre, pode ser alguém da sua família, enfim. Quem você considera assim, as pessoas mais importantes em termos de incentivo à sua vocação? Bom, eu acho que seria uma injustiça da minha parte dizer que foi um só. Tá. Que foram tantos, né? Certo. O primeiro deles, os primeiros, né? É conseguir no seio familiar. Foram os do seio familiar, né? A começar, antes mesmo dos meus pais, o meu avô materno, que é meu padrinho de batismo. Eu não tive muita convivência com ele em sentido assim de vida e não tenho tantas lembranças dele, porque ele faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. Certo. Mas eu o considero como um dos grandes incentivadores, se não o primeiro, porque pelo testemunho da minha mãe, dos meus tios, a fé católica que eles me transmitiram, o exemplo, o testemunho que eles até hoje me transmitem, advém em grande parte dele, de histórias que eu escuto dele na comunidade rural onde minha mãe nasceu, meus tios, ser uma liderança na paróquia, ter grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ser o catequista não só por ser pai, mas o catequista também da comunidade. E este exemplo veio... Foi um grande referencial. Sim, foi um grande referencial. E ele, depois já na caminhada, né, minha mãe falava que ele sempre teve um sonho de ter um padre entre os filhos. Só que este sonho não foi realizado. Mas isso também, a minha mãe até demorou para me contar, para que não desse a impressão de que fosse uma influência, né? Não, você tem que ser para cumprir o sonho do seu avô. Não, foi uma decisão minha, mas tem, eu acho que grande parte no início aí, desse testemunho que ele deu, passou para minha mãe e para os meus tios. Em segundo lugar, meus pais. Os primeiros incentivadores, aqueles que desde criança me viram brincar de missa. Você também brinca de missa? Olha que aqueles que desde criança, quando nós íamos a Paraguaçu, professor de Lutécia, nós íamos a Paraguaçu fazer compras, ia com meu avô, pai do meu pai, e ele me dava R$2 para comprar brinquedos no 99, que naquela época era um boom de 99. Eu ia no 99 e comprava taças de plástico para brincar de missa em casa. Olha.
Só que uma vez eu brinquei com uma taça de vidro, quebrei, escondi, minha mãe descobriu e depois ela proibiu que eu mexesse em taça de vidro. Então, e aí você inteligente foi comprando de plástico? Sim, comprava. E aproveitava que meu avô ia para Iguaçu, sempre dava uma nota de R$2 e a gente ia lá e comprava. Tá então certo. Foram grandes incentivadores. E também não posso deixar de citar os exemplos de padres que tive na comunidade, né? Acho que o incentivador com quem eu pude ter um acompanhamento vocacional mais próximo, certo, e que também me ajudou ali na entrada do seminário e nos primeiros anos de seminário, foi o padre José Martins, que à época era pároco no Lutécia, hoje já está em Maracaí. Ele que me ajudou nos anos iniciais. Já com o padre Eliton, que passou anteriormente, o padre de cujas mãos recebi pela primeira vez o sacramento da Eucaristia, eu já tinha comentado o meu desejo de ser padre com ele. E ele já falou, daqui a um tempo você... Você era bem novinho bem ainda. novinho, Aí ele falou, daqui a novinho. um tempo, espera mais Sim, um tempinho, espera quando um tiver mais pouco. idade, Quando a você gente vê. estiver ali com 14 anos, nessa faixa, você procura para fazer os encontros vocacionais. E nessa época que eu procurei, estava o padre José Martins. Que é meu pai, inclusive, um beijo, padre, que Deus abençoe. Ele que me ajudou, ele que presidiu a minha missa de envio, né? Ele foi, digamos que, esse incentivador logo nos primeiros anos. E depois tantos outros, né? Como, por exemplo, o padre Silvio, que é o atual pároco lá de Lutécia, o padre Marcos Valério, que também de saudosa memória, que também... O padre Marcos Damasceno. Não, Marcos Valério, que foi um padre que ficou na diocese por um tempo, mas já faleceu. Ah, entendi. Você falou, porque o padre Marcos Damasceno também faleceu, eu achei Sim. que tivesse dois sobrenomes diferentes. Ele também me ajudou bastante na vocação, porque quando eu entrei no grupo de coroinhas, ele fazia pastoral em Lutécia e deu a formação. Sim. Então ele também ajudou. Mas o padre Marcos Valério Rodrigues, que faleceu já, ele também ajudou-me bastante já no seminário. E ele já vinha de uma experiência como reitor do seminário e me ajudou muito nessa questão de aconselhamento. E também tantas outras pessoas no estágio pastoral, os padres de pastoral. E não posso deixar de citar uma pessoa de Lutécia, que até me emociono de lembrar dela, que é Dona Nair Rodrigues Durigan, que era a sacristã da igreja de Lutécia, e quando eu entrei no Coroinha, para a Pastoral dos Coroinhas, eu chegava mais cedo na igreja e ajudava ela. E o testemunho de vida dela, desse cuidado, desse carinho, dessa doação mesmo, de todo dia na semana, a primeira atividade dela era de ir da casa dela, passar no centro para comprar o pãozinho para o café da manhã, mas passar na igreja, abrir a igreja, ver se está tudo certo e depois voltar para casa. E à tarde a fechar a igreja ali também. O cuidado para com os objetos sagrados, o zelo, esse carinho também foi uma grande incentivadora para a minha vocação. Que bênção! Nossa, só gente de peso, né? Realmente, que incentivadores maravilhosos que você teve. E você, Gabriela? Fala aí um incentivador, ou para não ser injusto, como o Leandro falou, quem você considera ser um grande incentivador da sua vocação? A minha vocação, quando eu comecei a participar da Legião de Maria, Certo. e tinha uma atividade que eu fazia com os ministros, que era de acompanhá-los na comunhão dos enfermos. Então os ministros vinham na igreja, aí pegavam as partículas consagradas, uns acompanhavam no final de semana a dona Josefina, que ia no hospital entregar comunhão para os doentes, para os que estavam internados, e também a dona Elisa, que é uma senhora que sempre ajudou, sempre foi uma pessoa muito participativa na igreja. Até me recordo que uma vez ela tinha se acidentado, tinha quebrado o pé, e toda vez que a gente ia, que eu acompanhava o ministro para entregar a comunhão para ela estava rezando o terço. E nesse serviço, nesse acompanhamento, juntamente, claro, o padre José Davi, que era pároco de Maracaí na época, e o diácono Anderson, na época, que hoje é padre, inclusive, que está em Roma, né? Quando eu comecei a fazer os encontros vocacionais, na época o diácono Anderson tinha me chamado para conversar, para dar os conselhos, para fazer um acompanhamento vocacional. E isso foi o diferencial na minha vida. Eu vejo que eu dou muitas graças a ele, porque o incentivo e também o modo como ele levou a vida
o modo como ele demonstrou esse zelo e cuidado pelas partes litúrgicas, pela vida pastoral também. Ele sempre está presente conosco, sempre procurando saber como é que está a minha vida. E isso marcou bastante. Eu acredito que essas 4 pessoas, né? A Dona Elisa, a Dona Josefina, a José Davi, também atualmente o Padre Anderson, foram aqueles que contribuíram bastante. Além, claro, dos meus pais, da minha avó, a minha falecida avó, que ajudaram nesse caminhar. E o mundo dando voltas, hoje você faz estágio pastoral com o Padre José Davi aqui na Catedral. Sim, eu faço pastoral com eles. Pois é, e ele que te ajudou, te encaminhou toda essa parte aí no início. Como Deus é maravilhoso, né? Como o Espírito vai agindo. E você, João, que tá quietinho aí também? Conta pra gente, quem que incentivou o João? Então, no momento que eu comecei a fazer os encontros vocacionais, foi no ano de 2023, ano passado, eu tive muito auxílio do Padre Tiago. Padre Tiago Antônio. Sempre me inspirava nos exemplos dele, como ele servia nas missas, como ele regia a comunidade. E sempre achei muito bom o exemplo que ele dava. Então, eu sempre conversei com ele sobre querer ingressar no seminário, sobre querer fazer uma experiência. E ele sempre me ajudou, ele foi quem me incluiu assim no meio. Sim. Também o Padre Rodrigo, que está em Florina, me ajudou bastante, conversei bastante com ele, me atendeu em direção espiritual. E o Padre Anatólio me ajudou bastante também nessa reta final, fez a sua missa de envio. Sim, na minha missa de envio, na carta, né? Então, foram esses 3 exemplos, além da minha mãe, né, que sempre me apoiou, que desde o momento que eu decidi, ela vai fazer uma experiência. Vai discernir, vai ver se é isso mesmo. Sim. Minha mãe sempre me incentivou bastante. Que bom, que bom. Nossa, é muito bom quando a família, né, dá todo esse apoio. E por falar em família, em apoio, falando em desafios, que eu já falou da saudade, que acredito que seja um dos desafios, né, de todo esse processo formativo que vocês passam, vou perguntar para você, Igor, qual é assim, o maior desafio, dentre vários, que a gente sabe que são muitos, né? Mas qual que é o maior desafio assim, do processo formativo para ser um seminarista? Qual que você acha que é o desafio maior? Eu acho que o primeiro desafio que nós encontramos é quando a gente deixa a casa dos nossos pais, deixa o trabalho para quem tinha experiência de trabalho, né, e ingressa no seminário. Porque daí nós temos que se adaptar a uma nova realidade, né? Nós saímos daquela nossa rotina de estar junto da família, de estar junto dos amigos, né, do pessoal do trabalho, ou da escola, da faculdade, e daí agora a gente entra para o seminário e, como você mencionou anteriormente, né, a gente chega no seminário e cada um foi criado de um jeito, tem uma cultura, né, um hábito, e a gente chega aqui e a gente tem que aprender assim, a conviver, né, a conviver não assim com as pessoas, com os novos seminaristas, mas com a sua nova realidade. Isso, com a minha realidade, com a nova realidade. Isso é um primeiro desafio. E depois, ao longo assim do itinerário formativo, aí vai também tendo outros desafios, né? Um deles, eu acredito que seja essa questão de que a gente já quer se sentir pronto, né? De exercer mesmo o ministério ordenado, mas tem que ter a paciência de que, calma, a gente ainda não está pronto, né? Existe ainda uma etapa a ser cumprida. Então isso eu acho que é um desafio pela nossa ansiedade, assim, né? De querer se realizar, né? Eu lembro que quando eu estava no propedêutico, na época, os padres Guilherme, o padre Gustavo e o padre Renan, que é o nosso reitor atualmente, eles receberam os ministérios, porque a igreja vai conferindo, né, alguns sinais para ir confirmando a nossa vocação. Sim. E aí eles receberam a admissão, que a igreja reconhece oficialmente o seminarista como um candidato às ordens sacras. E aí eu falei assim, nossa, mas vai demorar tanto para chegar a minha, não vou nem pensar nisso, né? E é bonito, porque daí você vai seguindo o seu itinerário formativo, eles também vão seguindo deles, daí quando você vê que eles já estão assim, chegando mesmo, né, são ordenados,
isso vai dando uma sensação gostosa assim, para nós. A gente, olha, eu convivi com eles e eles também tiveram as suas dificuldades e conseguiram, né? Então isso dá força para nós. Assim, motiva, né? Você se sempre. inspirar nos amigos, né? Há mais tempo, digamos assim, né? No processo que já estão lá, você fala, olha, né? Eu consigo também, eles conseguiram. Isso mesmo. E aí você vai, por isso que eu sempre falo, a gente sempre está inspirando alguém, né? A gente tem que observar muito a nossa conduta, porque às vezes a gente é a inspiração de outras pessoas e nem sabemos disso. Verdade. Não é? Sim. Verdade, eu acho isso incrível. Inclusive foi o Padre Guilherme que me disse isso. Falou, às vezes a gente inspira pessoas que nós não sabemos, né? Por exemplo, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, contando um pouquinho de como é a vida no seminário. Nós podemos estar inspirando pessoas que a gente não faz ideia, né? E isso é uma responsabilidade enorme, mas também traz assim uma felicidade maior ainda, acredito eu. Felipe, vamos lá. Você é bem articulado. Então eu pensei numa pergunta. Você é feliz com a escolha que você fez? Você é feliz estando aqui no seminário? Você é feliz seguindo a sua vocação? E por que você é feliz? Olha, a gente... Sim, sou muito feliz. Antes de complementar, eu posso ficar... Sim, sou muito feliz. E o que faz eu me sentir feliz nessa caminhada e querer continuar ela é olhar para trás e ver o tanto que eu cresci e amadureci entrando no seminário. Porque, como eu falei, eu desde criança vivi dentro de casa paroquial, mas eu era aquela criança que o padre começava a fazer a homilia, eu deitava no colo da minha mãe e dormia. E só acordava quando era para rezar, para começar as preces. Certo. Então, eu entrei no seminário, sim, sentindo o chamado, Sim. mas com uma nuvem muito grande do que era ser padre, do que era ser seminarista, Sim. o que era rezar. Então, você entra com essa dificuldade e isso vai desanimando a gente no processo, claro. Sim. Mas conforme a gente vai descobrindo, vai adentrando, vai conhecendo o que é ser seminarista, o que é ser padre, e vai se realizando nesse processo, me deixa muito feliz. Porque eu olho para trás e penso assim, nossa, como que aquele menino se tornou hoje? Como que ele está hoje e como é feliz ter visto toda essa caminhada. E claro que a minha caminhada ainda é curta em comparação com os meninos que estão na configuração, mas só de olhar esse pouco que eu já andei, já me deixa muito feliz. E falar assim, tá, nesse momento, e espero que até terminar tudo isso, é o que eu quero. E estou muito feliz com essa escolha. Seduziu e deixei me seduzir. É. Mais ou menos isso. Que bênção. E você, João, você está muito quietinho também. Você é feliz com a sua escolha? Por que você é feliz? Como que você avalia assim, o seu processo aqui? Eu sou muito feliz, né? Realmente sou muito feliz pelo fato, porque por estar aqui e poder servir a Deus, né? De fazer parte da história da igreja, né? Do que é o projeto de Deus, fazer parte, de poder anunciar o Evangelho, a boa notícia de Deus, a palavra de Deus, e poder fazer a diferença na vida do povo de Deus. Então isso para mim é um motivo de muita alegria. Que bom. João, para a gente encerrar, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui, para os meninos eu perguntei se eles são felizes e por quê. Para você eu quero perguntar o seguinte, por que você quer ser padre, João? Como o João contou muito bem, eu acredito muito, né, que Deus inspira as vocações, que Ele chama, que Ele de algum jeito comunica os corações, né? Então, o principal é fazer a vontade de Deus, para mim, pelo menos para mim. Ser padre para fazer a vontade de Deus. Na vocação você se realiza, né? Você é feliz naquilo que você é. Você foi criado para isso. Os padres são as almas dos padres são criados para serem padres. São felizes, são realizados nisso, né? Então, para mim, o principal é fazer a vontade de Deus. O ministério sacerdotal é muito, muito especial. Pensa, você atender confissão, limpar a alma de alguém, celebrar a missa, que é o ato mais importante da face da terra, é uma coisa muito extraordinária. Então, fazer a vontade de Deus é o principal. Salvar almas, Isso. como disse o nosso amigo Igor aqui, né? Isso. Administrar os sacramentos e através deles, né, salvar almas. Isso é muito especial. Gostei muito dessa resposta, viu? Para a gente finalizar,
Eu acredito que tenha muitos meninos, e às vezes não tão meninos assim, um pouco mais velhos, que estão nos acompanhando, ouviram o testemunho de vocês, ouviram um pouquinho da história de cada um. Tá certo, se a gente fosse ficar aqui, teria muito mais história, teria muito mais tempo para a gente estar falando sobre isso, mas o tempo é curto. Então, eu gostaria de pedir, começando por você, Igor, que vocês, começando pelo Igor, deixassem uma mensagem, olha para a câmera, pensa que do outro lado lá está um jovem, ou não tão jovem assim, mas uma pessoa que está sentindo esse chamado, como o João bem colocou. O que você teria a dizer para inspirá-lo nesse momento? Fica à vontade. Então, você jovem ou adulto, homem que deseja se aproximar do Senhor, deseja estar próximo a Ele, enquanto discípulo, enquanto um configurado a Ele, enquanto um servidor da Santa Igreja e na Igreja, nos irmãos, venha participar do nosso encontro vocacional agora no dia 27 de abril, para participar desta experiência de parar um pouquinho, de escutar aquilo que o Senhor tem para você. Todos nós somos vocacionados, somos filhos de Deus, membros da Igreja, somos vocacionados à santidade, somos chamados a estar junto do Senhor e de perpetuar a sua mensagem de amor, de esperança, de fé. Então, venha fazer essa experiência missionária. Como eu disse no meu testemunho, de que me arrependo de não ter ingressado antes, porque é tão gostoso você estar junto de Deus, das pessoas que Ele vai colocando no nosso caminho. Eu falo para as pessoas na pastoral que são os nossos sirineus, que ajudam no carregamento das nossas cruzes, ou que são Martas e Marias, que também nos dão acolhida, nos dão repouso. É uma experiência assim tão gostosa que a gente faz desse amor de Deus, que isso não pode ficar guardado somente para mim. Eu tenho que levar este amor e expandir este amor para todos aqueles que me cercam. Então, vale a pena, como diz o Padre Juninho, que foi nosso formador por um longo período, ser padre não vale a pena, vale a vida, se entregar. Vale a vida ser padre. Vale a vida ser padre. E você, Felipe, fala para quem está nos assistindo, me passe uma mensagem inspiradora para, de repente, alguém que ouviu um pouquinho da história do Felipe, de como que foi todo o discernimento dele, como que foi todo o processo de apoio da família, que ouviu um pouquinho da sua história. Convida agora essa pessoa que está nos assistindo, que está sentindo esse chamado, mas às vezes está com um pouco, assim, faltando um pouco de coragem. O que você teria para dizer para um jovem? Olha, toda vez que eu vou falar de chamado vocacional, a primeira coisa que me vem é aquela frase da Bíblia que é: Deus escreve certo por linhas tortas. Não fique esperando que o chamado vocacional serão trombetas que soarão do céu e arcanjos descerão falando: você vai ser padre. Não é assim. O meu chamado foi um simples chamado de um sacerdote que estava exercendo o serviço dele na época e virou para mim e perguntou simplesmente: você não quer fazer encontro vocacional? E Deus trabalha assim, Ele trabalha no simples. Então, se às vezes rezando uma Ave Maria, um Pai Nosso, ou estando na Santa Missa, como o Igor mesmo já disse, você sentiu aquela pontadinha, aquele simples espetadinha de Deus, falando assim: você não quer ver se você quer ser padre? Venha e faça a experiência. A experiência do encontro vocacional modifica muito os tabus que a gente tem do seminário e do que é ser padre. Quando eu vim aqui para o encontro vocacional, o meu primeiro encontro, que era com o Padre Juninho na época, eu me deparei com jovens que eram como eu, pessoas que riam, que choravam, que tinham suas histórias, e que principalmente falavam de Deus na simplicidade da vida deles. Então, se você sentiu uma hora essa pontada, não espere em trombetas, corra atrás, porque Deus está escrevendo na sua vida algo que pode ser muito maravilhoso, tanto para você quanto para a igreja dele. E não deixar a oportunidade passar, então, Não deixar a oportunidade passar. E você, João? O que você diria? Você que falou tão lindamente aí desse chamado, a essa vocação sacerdotal, o que você diria para um jovem? O que você acha que um jovem ou um homem adulto precisaria ouvir de um vocacionado como você, que já está caminhando, discernindo essa vocação? O que você teria a dizer? Eu digo que vale a pena,
Deus desperta nos corações o chamado e Ele espera que a gente responda, né? Que a gente corresponda. Então, como meus companheiros disseram aqui, se você sente que você tem um mínimo de admiração, de encanto pelo ministério sacerdotal, vale a pena vir fazer uma experiência. Eu falo que para mim está sendo muito bom, por ser o início assim, de caminhada, e eu falo para alguém que acabou de entrar, que é muito bom mesmo, você vir, você discernir, e tudo gira em torno de fazer a vontade de Deus. Então, se você for um vocacionado, futuramente vier a ser padre, você será muito feliz. Certo. Gente, então acho que é isso. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora. Espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso bate-papo, que vocês tenham aprendido um pouquinho melhor do que é o processo formativo de um seminarista, como funcionam as etapas, o testemunho aqui dos meninos. E também agradecer muito mais uma vez a vocês por terem concordado, né, estar aqui conosco, contando um pouquinho do discernimento de vocês, que vocês estão fazendo. E obrigado mesmo também ao Padre Renan por incentivar, por apoiar essa entrevista aqui, essa conversa. E a gente agradece demais e a gente tem certeza que conteúdos católicos assim devem chegar mais longe. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, envia para os seus amigos, para os seus familiares, pessoas que você acha que estão com esse sentimento, ou às vezes estão na dúvida, né, com medo, com receios, né, compartilha esse conteúdo, porque eu tenho certeza que, assim como o João bem colocou, Deus fala através da boca de outras pessoas. E talvez esse material aqui que você acabou de assistir é o que está faltando na vida de alguém para dizer o seu sim, para vir fazer esse chamado, vir atender esse chamado, né? Fazer essa experiência no dia 27. Então, não deixem de compartilhar, tá certo? Deus abençoe a todos vocês e muito obrigada. A gente se vê logo logo.